Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou e olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, assim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será que a gente pensa como Deus ou como os homens, né? A maioria de nós pensamos como os homens, né? Porque nós vivemos numa família, nós aprendemos muitas vezes muito mais as coisas deste mundo do que a de Deus. Se a gente for ver, a gente estuda no 1º grau, escolar, 2º grau, vai fazer uma faculdade. Então nós temos aí às vezes, no mínimo 12 a 16 anos de escola, né? E fora o que a gente escuta todos os dias de notícias, livros, revistas, informações. As coisas de Deus, às vezes, a gente vai lá fazer uma catequese e às vezes faz uma catequese bem rudimentar, né? Então, as coisas de Deus vão ficando no nosso coração bem pequenininha. Alguns ainda às vezes vão lá participa de algum movimento na igreja. Outros têm a Bíblia. Tem Bíblia e às vezes não lê, tem só a Bíblia, mas não lê. Então só está a Bíblia lá, como enfeite na casa dele. Também não lê. Então fica lá aquele livro aberto lá, às vezes até amarelando a página, né? Aí você vai perguntar: você já leu a Bíblia? Não, nunca leu. Só tem. Né? Por quê? Porque não interessa para as coisas de Deus. Aí, às vezes fica questionando a igreja, questiona os bispos, padres, questiona tudo, mas não lê nada da igreja. Nem um documento, nem o catecismo, que é a base fundamental para qualquer um ser cristão, né? Qualquer um que vai dizer que é católico, que é cristão católico, deveria pelo menos ler o catecismo da igreja. Que é um livrinho que você, bolsa o livro, né? E que você lê assim, tranquilamente. Porque a linguagem é simples e que vai te dar todas as respostas que você precisa sobre a igreja. Sobre Jesus, sobre a salvação, como viver a salvação, como viver a glória de Deus, como ser esta pessoa, quem sou eu para você? Aí você vai conhecer Jesus. Se nós não lemos, às vezes nem o Novo Testamento, não estou dizendo que leu o Antigo, não. Mas o cristão teria, por primícia, obrigação moral, digna, de honra, de glória a Deus, de salvação, de ler pelo menos o Novo Testamento. Isso é imprescindível.
imprescindível para qualquer cristão. Se não lê, não fez ainda, está pensando em chegar no céu de que jeito? E também, outro imprescindível é os 10 mandamentos. Porque é uma tristeza, uma vergonha, quando a gente chega lá no confessionário e pergunta para a pessoa. Os mandamentos, às vezes a gente pergunta, porque a pessoa não sabe confessar, você sabe os 10 mandamentos? A gente está vendo que a pessoa está confessando mal. Então, uma confissão assim, fora daquilo que é essencial da igreja, não sabe confessar porque não sabe os 10 mandamentos. Sabe os 10 mandamentos? Padre, é uma vergonha, mas não sei. Então, e é isso que Jesus está dizendo. Quem dizem os homens que eu sou? Porque se eu não sei nada do Evangelho, se eu não sei nada do Ato dos Apóstolos, das cartas de Paulo, eu não sei como que os cristãos agem e agiram, como ser um homem de Deus, ser um homem cheio do Espírito Santo, para anunciar e testemunhar Jesus Cristo. Não tem jeito, porque eu não tenho conteúdo. Eu não sei quem é Jesus, eu não sei quem é Deus. Eu vi falar, eu escutei, mas eu não li nada. Eu negligenciei com a minha fé. Tem muita gente negligenciando com a sua fé, brincando com ela, ao bel sabor da vida, vivendo de qualquer jeito. E o homem de Deus e a mulher de Deus não vivem de qualquer jeito, não. Então Deus está te chamando de volta. Quem dizem? Quando Jesus ouviu o que Pedro estava dizendo, afasta de mim. Você não pensa como Deus. Eu preciso salvar você. E se eu não morrer e não ressuscitar, você não será salvo. Você não terá vida em mim. Por isso Jesus vai dizer para Pedro, afasta de mim. Você pensa como os homens, não gosta que os outros sofram. Necessidade de aprender a crescer no sofrimento também. O sofrimento baterão a nossa porta, e quem está em Deus sabe enfrentar o sofrimento, as dores e angústia, porque Deus dará para ele a consolação, a capacitação, a força necessária para ele resistir. E Jesus mostra isso ali. Como vencer a morte? Como vencer o pecado? É me crucificando. É às vezes experimentando a humilhação de saber viver a minha vida em Deus. Só assim a gente vence. Porque senão Ele vai iluminar. Por isso está aqui hoje a primeira leitura mostrando que Deus nos abençoou. Deus abençoou, já fez uma aliança de amor. E a aliança que nós temos não é a de Noé mais, é esta, ali, na cruz de Cristo. É essa que é a nossa aliança. É a mais profunda de todas, é a última aliança. Se a de Noé, ele já foi abençoado. E diz, Deus abençoou o homem e seus filhos, abençoou Noé e seus filhos e tudo que vive, para que eles fossem fecundos. Fecundo não é só gerar filho. A fecundidade está em viver a nossa vida de abençoados em Deus. Aí nós vamos gerar vida para o outro. Porque tem muita gente que tem filhos, mas é como que ele não fosse pai daqueles filhos. Porque às vezes maldize, reclama, xinga, briga. Que fecundidade é essa? Nenhuma fecundidade de Deus está na sua vida. Às vezes até gerou filhos, mas não é fecunda em Deus. É só mãe, mas não é fecunda em Deus. É só pai, mas não é fecunda em Deus. Porque não tem a família como de Deus. Então, às vezes, nós somos até gera filho. Pode até gerar filho. Mas não tem fecundidade em Deus. Não vive a bênção de Deus. Porque um homem que vive a bênção de Deus não vai fazer loucura neste mundo, não vai sair por aí fazendo loucuras. Não vai entrar numa vida de pecado, de devassidão, de mentiras, de confusão.
Não, não vai. Aquele que é fecundo em Deus vai distribuir as graças de Deus para a sua casa, para aqueles que estão perto. Por isso ele está dizendo, Deus vai dizer que Ele toma as nossas dores. E aí está a riqueza da primeira leitura de hoje, né? Por isso nós temos que aprender a viver. Sede fecundos, multiplicai. Multiplicar é fácil. Ser fecundo que não é fácil. Enchei a terra, sereis objeto de graça de Deus por onde passar. E aí todos verão que você é um assinalado, um marcado de Deus, aquele que vive a aliança de Deus, aquele que é o sinal de Deus aonde passa, porque Ele fez uma aliança em Deus, não mais. Por isso você traz o sinal, por isso os homens e as mulheres, quando vão casar, tem uma aliança que você põe no dedo, você sabe para quê? É uma aliança de amor em Deus com a sua esposa, com o seu esposo. Não é uma aliança qualquer. Eu fiz uma aliança em Deus para que eu fosse fecundo em Deus. E aí eu distribuí a fecundidade de Deus aonde eu estou, com a minha família. Por isso Jesus vai dizer, é pela árvore que você conhece os frutos, né? Pela árvore você conhece o fruto. Qual é o seu fruto? O que eu estou dando de fruto para o meu filho, para a minha filha, para a minha esposa, para os meus amigos? Aonde eu passo, qual é o fruto? Que árvore eu sou para o outro? O que eu estou produzindo de frutos? Essa é a árvore. Aquela que produz bom fruto. É o de Deus. Porque é abençoado, fez uma aliança de amor com Deus. Não uma aliança qualquer. Por isso o Salmo de hoje vai dizer, as nações respeitarão o vosso nome. Os reis da terra, a sua glória. Porque o Senhor, quando reconstruir Jerusalém, aparecerá com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Porque quando eu vivo já esse novo tempo em Deus, na aliança em Cristo, as minhas orações não são desprezadas. Porque eu estou aguardando Jesus voltar. Nós estamos aqui na expectativa da vinda do Senhor. A canção nova só existe para isso. Para anunciar a vinda do Senhor. Então quando você vê falar em canção nova, você tem que imaginar. Porque o Senhor está às portas da nossa vida. Seja Ele vem ou eu vou encontrar com Ele. Vai acontecer. E nós precisamos ter esta graça. Por isso o Salmo de hoje nos dá esta riqueza para as futuras gerações, até aqueles que virão. Escreva isto, é um povo novo a ser criado. Louve a Deus. Nós somos louvores de Deus, somos glória de Deus. E é para isso que Deus te trouxe aqui, para a gente ser esse povo novo. E Ele criou do seu tempo nas alturas. O Senhor olhou para a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos e escutar. E da morte libertar todos aqueles que estavam condenados. Porque se nós não estivermos em Deus, nós seremos condenados. Se nós não estivermos em Cristo, seremos condenados. Essa graça que Deus te oferece hoje. Quem dizem os homens que eu sou? O que você sabe de Jesus? Se alguém te perguntar, seu filho, né? O que você vai dizer? Quem é Jesus para mim? Que bom que a gente está aqui para saber quem Ele é, né? Está lá. De tal modo Deus me amou, que deu Ele, que Ele morreu por mim, para que eu fosse salvo, para que eu vivesse a glória de Deus e para que eu tivesse uma aliança de amor com Deus todos os dias da minha vida. Fechamos nossos olhos, né? Vamos pedir esta graça no dia de hoje. Deus nos trouxe para reacender no nosso coração esta chama de amor. Que o Espírito Santo venha fecundar o nosso coração, venha trazer a gente de volta. Se nós fomos perdendo a aliança por diversas circunstâncias, nós fomos deixando outras coisas entrar no lugar de Deus na nossa vida. Se nós fomos perdendo a nossa fecundidade em Deus,
Que Deus hoje pode revigorar, refazer esta aliança de amor, que nós possamos refazer, Senhor. Eu quero fazer esta aliança de amor contigo. Eu preciso retomar minha vida em Ti, porque em Ti está a minha glória e salvação.